Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de fresamento CNC, comando Siemens 810D. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o plano cartesiano, o sistema de coordenadas. Então nós temos inicialmente aqui mostrando a definição de programação, né? Falando em coordenadas, que coordenadas são endereços. Então, vamos falar um pouquinho da definição de programação antes de falar nas coordenadas. O que seria programar? Então, determinar ao comando as dimensões da peça a ser usinada através do sistema de coordenadas. Então, eu vou utilizar o sistema de coordenadas, o plano cartesiano, para dar as informações de trajetória para a máquina, né? Então, informações tecnológicas para que o comando, com isso, consiga interpretar o processo. Então, nós vamos ter o envolvimento das coordenadas para direcionar essas ferramentas na hora da usinagem. Coordenadas, nós podemos colocar até em 3 tipos aí, né? Os principais, ó. Coordenada no modo absoluto, existem coordenadas no modo incremental, e existem as coordenadas no modo polar. Nós vamos começar aqui pela primeira, que são as coordenadas no modo absoluto. Como é que eu vou definir isso, né? A definição seria assim: as coordenadas são determinadas a partir das linhas do ponto zero até o ponto a ser atingido pela ferramenta. Então aqui vocês estão vendo um símbolozinho no canto da peça, onde foi definido um zero peça. Então, só lembrando lá dos pontos de referência que a gente falou, que o zero peça ele pode ser definido no canto, no outro canto, lá no outro extremo, aqui ou no centro do material, né? Isso vai depender do projeto. Existem técnicas para isso, né? Para definição do zero peça. Nesse caso aqui ele está mostrando um zero peça no canto inferior esquerdo, né? Nós estamos vendo a parte de cima, a vista superior aqui, a parte superior da peça, onde nós temos os eixos X aqui no comprimento e Y largura. Então, como é que eu vou fazer para entender, como é que eu vou entender como funcionam esses sistemas de coordenadas? Então, vamos ver assim, ó. Toda coordenada de modo absoluto, ela é parte do zero peça. Sempre eu vou ter uma cota de distância até um ponto, vou olhar para o zero peça e vou fazer essa medição, tanto em X, como em Y, como em Z também. Então, só lembrar assim, zero peça para onde a ferramenta vai, o destino para onde essa ferramenta vai ser enviada e no qual eixo, né? Então, o sinal, ele vai depender da direção, né? Se for do zero peça para a direita no comprimento, X+. Do zero peça para a esquerda, X-. Na largura, Y positivo na direção para dentro da máquina e Y negativo para fora. O Z positivo vai partir do ponto zero, nesse caso do topo para cima, Z+, e entrando no material, Z-. Passar para a próxima figura aqui para dar um exemplo disso, né? Então, normalmente, quando a gente começa a explicar o sistema de coordenadas, a gente usa aqui a vista superior da peça. Então, o que nós vamos entender assim, ó? Comprimento X e largura Y. Nós temos um ponto zero determinado nesse exemplo e uma reguinha aqui medindo de 10 em 10, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 no eixo X. Lado direito aqui, positivo, 10, 20, 30, 40, 50, Y para o lado positivo também. Então, nós temos uma peça que está no quadrante positivo. As coordenadas, com certeza, serão todas positivas para os pontos a serem atingidos nessa peça. Então, usando esse modelinho com uma régua aqui, com espaçamentos de 10 em 10, nós vamos dar nome P aos pontos, né? Ponto P, ponto P, ponto P1, P2, P3, assim para podermos identificar dentro do exercício, né?
Lembrando que a máquina ela não vai entender esse nome P, né? P é só uma nomenclatura do ponto. Eu posso chamar de qualquer ponto A, ponto B, ponto C. Isso vai servir só para o exercício aqui, né? O que a máquina vai entender? Ela vai entender o valor de x, y, no caso no modo absoluto, naquele ponto, tá? Então, vamos usar o nome P para os pontos. Olhando essa tabelinha aqui abaixo, eu tenho coordenadas absolutas, os pontos P, P1, P2, P3, P4 e P1 novamente. Isso dá para entender que vai formar uma trajetória da ferramenta, partindo aqui do zero peça, atingindo o ponto 1, 2, 3, 4, voltando ao ponto 1, né? Então, seria uma passagem da ferramenta em volta desse contorno, dessa superfície vermelha aqui, né? Bom, então como é que eu vou fazer a minha medição? Se as coordenadas no modo absoluto elas partem do zero peça, fica fácil entender assim, ó. O ponto 1 aqui, se eu olhar para o ponto zero peça, né, e o ponto 1 ele tem uma distância, o ponto 2 tem outra, tanto em x como em y. Na minha tabelinha aqui ele pede o endereço, né? Na hora de falar a palavra endereço e falar a palavra coordenada, nós estamos falando a mesma coisa. Então, ponto P, ele está no endereço x0 e y0, porque a letra P identifica esse ponto que é o ponto de início, o ponto de origem. Então, ele vale 0. Quando eu quero mandar a ferramenta chegar lá no ponto 1, como é que eu vou explicar isso para a máquina? Eu vou dizer que ela está indo para uma distância 0 peça até o ponto 1 com 30, que vai dar a coincidência aqui no ponto 1, x30, e o y eu vou olhar aqui nessa reguinha que vai dar a coincidência no valor 20. Então, aqui na tabelinha aparece ponto 1, x30, y, 20. Os dois pontos, tanto em x como em y, medidos do zero peça para o ponto, né? Quando eu quero enviar essa ferramenta lá para o ponto 2, ela vai fazer uma trajetória aqui e vai usinar essa lateral da peça, por exemplo. Como é que eu vou medir esse ponto 2? Então, a coordenada absoluta já diz, volte ao ponto 0 e faça a medição. Então, do ponto 0 agora, se eu medir até o ponto 2, nessa coincidência, o x será 70. E o y, do ponto 0, olhando aqui no lado da largura y, eu vou ter uma coincidência nessa reguinha entre o 40 e o 50. Então, eu vou chamar assim, y positivo 45. Então, eu tenho aqui, ó, na minha tabelinha, ponto 3, x 70, y 45. Vamos ao ponto 4. Olhei no ponto 0, modo absoluto, vou medir até a coincidência no eixo x aqui, ele vai medir 30. Então, ponto 4, x30 na minha tabela. Em y, vou medir do zero peça na largura y, bateu bem ali no meio entre o 40 e o 50. Então, eu vou dizer que o ponto 4 está em y, 45 também, tá? E por último, se eu fizesse uma trajetória de ferramenta, eu teria que terminar essa lateral da peça voltando para o P1. Então, eu vou ter que dar o endereço novamente do P1 e repetir aqui, né, que a gente já viu lá em cima, ó, P1, x30, y20. Quando eu quero voltar para ele, ele volta para o x30, y20, que é a coordenada onde a ferramenta faria essa trajetória do ponto 4 para o ponto 1. Então, eu consigo, assim, explicar para a máquina as distâncias no modo absoluto. Agora vamos falar um pouco aí do modo incremental, coordenadas no modo incremental. Nós podemos falar modo incremental ou coordenadas relativas, porque elas trabalham em relação de um ponto a outro. Então as coordenadas são determinadas a partir do ponto em que a ferramenta parou. Então, nesse modo é diferente. Assumindo assim x0, y0 e z0 naquele ponto, onde a ferramenta parou. Vamos ver assim,
Se eu partir de um primeiro ponto aqui, nesse canto, por exemplo, esquerdo, aqui inferior, e for para outro ponto, o que vai acontecer? Esse plano cartesiano que estava nesse canto, ele vai ser transferido para onde a ferramenta chegou naquele momento, criando um novo plano cartesiano, uma nova interpretação desse segundo ponto para o próximo. Quando chega no próximo ponto, ele vai zerar tudo e começa a contar um novo plano cartesiano para o próximo ponto, e assim por diante. Então, ele não tem um ponto zero fixo, igual ao modo absoluto. Ele faz uma mudança de plano cartesiano junto com a ferramenta. Aqui eu tenho a mesma tabela que a gente viu no exemplo do modo absoluto, só que agora com coordenadas incrementais ou relativas, como eu queira chamar. Então, como é que vai ficar essa nossa tabelinha agora? Note que os valores ficaram diferentes, apesar de ser a mesma peça, a mesma medição, os mesmos valores de distância, só que as coordenadas mudaram, né? Então, vamos ver como é que vai funcionar isso. Lembrando que o ponto P aqui, o primeiro, ele é 0 e 0, né? x0 e y0, porque é o ponto de partida. Tá? Então, a nossa tabelinha mostra lá x0 e y0. Quando eu vou partir para o ponto 1, eu vou fazer uma medição desse ponto de partida para o ponto 1. Então, eu medi aqui no comprimento x positivo 30 e na largura y positivo 20, onde deu a coincidência ali no P1. O que acontece agora? Agora ele cria um ponto zero aqui no ponto 1. Então, ele carregou o ponto zero junto e agora, na verdade, esse ponto de referência está aqui. Então, agora eu vou medir do ponto 1 para o ponto 2 no comprimento. Então, vamos fazer uma continha. Então, daqui do ponto 1, na nossa reguinha, de 30 para 70, eu vou ter um deslocamento para a direita, x positivo 40. Então, veja aqui, ó. Destino P2, o x ficou 40. E o y de P1 para P2, dá para notar que nessa passagem aqui, o eixo y não vai movimentar. Só movimentou o x. Então, eu deixo o y para P2 valendo 0. Não teve movimento no eixo y. Quando eu chego no P2, eu vou começar a fazer a nova medição a partir do ponto 2 para o ponto 3. Então, o ponto 0 agora está aqui, no ponto 2. Medindo no eixo x do ponto 2 para o ponto 3, em x aqui eu não vou ter deslocamento. Então, veja que lá, quando eu chegar no ponto 3, eu não vou ter deslocamento de eixo x, vale 0. Qual o único eixo que vai movimentar aqui? Somente o eixo y. Qual é essa distância de largura y que ele movimentou aqui? Vou olhar na minha reguinha e vejo aqui que a cota vai de 20 até 45. Então, para o lado positivo, 20 para 45, eu tive um movimento de 25. Então, no ponto 3, quando eu chegar no ponto 3, eu tive um deslocamento x0 e y positivo 25. Então, é de ponto a ponto, né? Como eu cheguei no ponto 3, eu vou ter que medir do 3 para o 4. Então, o ponto 0 está momentaneamente aqui no ponto 3. Quando eu olho do ponto 3 para o ponto 4, eu estou olhando para o lado esquerdo incremental. Então, quando eu olho para a esquerda, a minha medição do 3 para o 4 vai ficar esquerda negativo, né? Então, nós sabemos que o comprimento dessa peça tem 40 milímetros. Então, do ponto 3, que é o ponto 0 atual, eu vou dizer que vou percorrer x menos 40 para o P4. Está aqui na tabelinha, né? E o y, dá para ver aqui que o eixo y ele não teve oscilação, não teve movimentação. Só movimentou o eixo x. Então, o y no ponto 4 fica, para chegar no ponto 4, fica 0. Né? Está lá na tabelinha. E para fechar, terminar essa peça, né, para fechar essa última lateral aqui, eu tenho o ponto 0 parado aqui em cima do ponto do P4. Eu vou olhar desse ponto para cá. Então,
O eixo X aqui dá para ver que não vai ter deslocamento, ele só vai ter deslocamento no eixo Y. Olhando para baixo na folha fica negativo. Então, X vai ficar zero, não vai ter movimento, tá lá, né? Voltando para o último ponto lá da nossa tabelinha, o X ficou zero e o Y menos 25, que foi o deslocamento negativo daqui do último ponto zero para o P1. E assim fica explicado aqui esse modo incremental, dado um exemplo básico aí para vocês. E o nosso último modo para explicação, nós vamos ter as coordenadas no modo polar. Então, o que significa? Qual a definição de modo polar, né? É quando as coordenadas são determinadas a partir de um polo. O que é um polo? Um polo é um centro. Então, a partir de um centro, eu vou ter medidas polares, medidas de ângulos e medidas de raios. Então, sendo determinado no comando Siemens, para definir uma coordenada polar, eu vou usar o código G111 e vou definir AP, as letras AP igual quando eu for definir o ângulo polar e RP igual quando for definir raio polar. Aqui eu tenho uma ilustração para mostrar, né, como que funciona, tá? Então, aqui, ó, a aplicação polar é dada quando os posicionamentos são definidos através de um determinado ângulo de referência. O ângulo de referência nosso aqui é o seguinte, olhando do centro aqui, que é o polo, para a direita, para o lado X positivo, onde eu estou correndo o mouse ali, você vai marcar sempre 0 grau. Então, o 0 grau, ele sempre estará no eixo X positivo aqui, tá? Então, as coordenadas podem ser programadas através de coordenadas polares, raios e ângulos. Polo, como a gente já disse, é o centro do arco e é declarado pela função G111. Então, veja assim, ó, eu preciso achar o P1 aqui, por exemplo, né? Então, eu vou definir esse polo com uma coordenada, né, com G111, vou marcar esse polo, que é esse centro, e vou definir na cota que vem no desenho quanto que vale o ângulo polar. Então, está aqui, ó, AP já está mostrando cota de ângulo polar. RP é o raio polar. Raio quer dizer do polo, do centro para o ponto. Qual é essa distância? Então, eu posso ter um ângulo e uma distância para definir um ponto. Isso ajuda muito na hora da programação, quando eu tenho pontos em peças onde eu teria que fazer muitos cálculos trigonométricos para chegar nesse ponto. E eu não vou precisar disso porque eu só vou definir o ângulo e o raio e a ferramenta vai entender. A ferramenta vai entender em relação ao que o comando vai passar para ela, né? Aqui, uma figura com valores, para a gente poder entender um pouco, né? Então, imagine, né? Eu tenho um polo definido aqui na coordenada absoluta x15, y30. Então, vou lançar lá o G111, x30, x15 e y30. Ele vai definir um polo. A partir desse polo, do ângulo 0 grau, eu vou dizer que para o ponto 1, por exemplo, eu tenho 30 graus e tenho uma distância de 100. Então, como é que fica? Ponto 1 é AP, que é ângulo polar, igual a 30, RP, que é raio polar, 100. Eu já estou definindo esse ponto 1, se eu precisar fazer uma furação ou uma trajetória até esse ponto. Para o ponto 2, eu estou vendo que tem uma cota aqui de ângulo 75 graus e uma distância de 60. Então, mesma coisa, ele vai olhar para o polo, que está definido nesse ponto, e eu vou dizer que o ângulo polar vai ser o AP, né? Vai ser de 75 e o raio polar, RP, é a distância de raio 60. Aí eu consigo deixar para vocês uma ideia aí inicial, né? Dos 3 modos de programação, modo absoluto, incremental e o polar. Então essa foi uma aula assim inicial, né? Dando as primeiras explicações aí sobre
coordenadas. Então, essa parte ela é muito importante. Tente fazer os exercícios propostos aí no curso, para você treinar bastante os sistemas de coordenadas para poder utilizar lá na programação. É muito importante, é um percentual muito grande aí do entendimento que você precisa para desenvolver no curso, certo? Então deixo aí um abraço a todos e até a próxima aula.